Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Vamos, neste momento, dar início à nossa reunião do estudo e tratamento espiritual desta noite. Vamos pedir à nossa companheira Andréia para fazer a leitura da página. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da Casa de Isaac Lima. Do livro Palavras de Vida Eterna, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vida e posse. Não é a vida mais que o alimento? Perguntou Jesus. Anotou Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a ramagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenha recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Muita paz a todos. Senhor nosso Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome e em nome de Jesus, nosso Mestre amado, para mais um trabalho a realizar. Que possamos nesse instante, Senhor, sermos assistidos e amparados pela espiritualidade amiga, para que o nosso estudo transcorra em paz, para que possamos retirar o de melhor nesses ensinamentos desta noite. E, juntos, Senhor, emitir as nossas vibrações de amor e paz para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para todos que postaram seus nomes em pedidos de orações por se encontrarem enfermos, Senhor. Que a Tua infinita misericórdia alcance cada irmão e possa levar-lhe a luz da esperança e da fé, para que amanhã, fortalecidos, Senhor, restaurados suas energias,
possam glorificar o teu santo nome. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Possamos agora, meus irmãos, passar a palavra para nossa companheira Eliceia, que fará o estudo desta noite com o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, itens 11 a 13. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nesse momento e que os amigos benfeitores espirituais possam nos intuir ao entendimento do estudo dessa noite, cujo temos a referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Porém, o nosso estudo está nas instruções dos Espíritos no item 11, 12 e 13, subtítulo Emprego da Riqueza. Como que devemos empregar essa riqueza? Primeiro, vamos entender a frase, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Bens materiais é o Mamon. Então, não devemos servir aos dois deuses, é isso que ele quer dizer aqui, né? Temos que escolher um. E o Mamon é bem material e Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, é aquele que nos estimula a amar a nós, amar o próximo, fazer o bem e que torce, nos eleva, nos estimula a evoluir espiritualmente. Então, Mamon, por ser um bem material, ele muitas das vezes aprisiona o homem na cadeia do egoísmo, que leva, muitas das vezes, ele empregar esses bens materiais exclusivamente para a sua satisfação pessoal. Não quer dizer que não podemos utilizarmos dessa riqueza, desses bens materiais que possuímos. Não podemos gozar dela, podemos, trabalhamos para isso. Só não podemos ser escravos desses bens materiais. Temos que respeitar o limite das nossas necessidades para utilizar esse bem. O que não ocorre normalmente. Acabamos abusando desses bens e esquecemos dos nossos irmãos mais necessitados, que muitas das vezes não têm o mínimo para a própria subsistência. Então, qual é o melhor emprego da riqueza que nós podemos dar? Esse é o nosso título, né? Aí a gente faz assim uma reflexão. Se eu ganhasse hoje na loteria ou uma soma muito grande de dinheiro, ficaria rico. Muitos já são ricos, né? Nós conhecemos aí muitas celebridades que já são ricas. E o que a gente faria com esse dinheiro? Aí esse espírito, que é o espírito no item 11, Severus, não sei bem o nome dele, que é francês, ele dá uma resposta assim para a gente. Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros. É a solução do problema. Utiliza conforme os preceitos da verdadeira caridade, que nos ensina a dar com amor, não apenas aquilo que a gente tem de sobra. Então a gente tem que, já que ganhou muito, não vai dar só porque está sobrando. Dá o que é mais necessário para o nosso irmão. Ah, não vou dar essa blusa, vou dar esse sapato que não presta mais. Não é que nós não devemos dar sim. Mas o rico tem muito mais a oferecer. Então não precisa dar só daquilo que sobra para ele, não, né? O rico tem que fazer um pouco mais, né? Ele tem que dar aquilo que é necessário para ele, ainda é supérfluo. Esse espírito fala isso para a gente. Então a gente tem que estar atento a isso. O que é supérfluo? Entendeu? Esse supérfluo que a gente acha que é necessário serve para o nosso irmão necessitado. E ele diz que a gente deve atender a esses irmãos necessitados com muita sabedoria, sem desconfiança. Se você desconfia, busca
conhece a origem da necessidade desse irmão, para possível ajudá-lo, para ele se erguer, mas sem humilhar. E vai além do que só dá o material, vai dar também o espiritual, a riqueza espiritual, que nós temos muito mais riqueza espiritual, às vezes, do que o bem material. E o rico, como ele quer dizer, às vezes esquece do bem espiritual e cuida mais do dinheiro do que da sua própria evolução espiritual. Esquece o espírito. Então ele diz, alivia primeiro e em seguida vai informá-lo sobre o amor de Deus, vai informá-lo sobre o amor ao trabalho, que o trabalho dignifica o homem, o amor ao próximo, que se ele recebeu, ele também tem que dar, né? Então, ele diz para a gente, vamos lá aliviar, socorre primeiro nas suas necessidades, mas depois também dá o apoio, o ensinamento, as instruções a esses irmãos do tesouro e do teu amor que você possui, para que eles possam frutificar todos os ensinamentos que você está dando, todas essas instruções. Então, tanto a riqueza material como a riqueza espiritual, ela deve ser bem empregadas nas boas obras, em favor dos nossos irmãos mais necessitados, mas sempre esclarecendo a esses irmãos do progresso moral, que nós estamos aqui para progredir, evoluir, como Jesus diz, né? E nós sabemos da lei divina, que é progredir, evoluir e chegarmos à relativa perfeição. No item 12, o espírito protetor, né? Ele vem colocar para a gente, logo de início, né? Que ele observa que o homem, a maior parte das suas atenções e das suas energias estão voltadas para o bem material. E dedica pouco tempo, às vezes nenhum tempo, ao atendimento e às necessidades espirituais. É o que eu falei antes, né? Eles ficam tão ligados no que ele tem que obter de bens materiais, esquece o mais importante, que é o espiritual. Ele diz, o homem se preocupa muito com o bem-estar material, que é transitório, e esquece o aperfeiçoamento do espírito, que é imortal. Então, Leon Denis, ele vem dizer para a gente, né, no livro Depois da Morte, na conclusão, uma reflexão, um alerta, um lembrete, como a gente quiser trazer para nós. Ele fala assim, lembra-te que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te para adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. E ele continua dizendo, luta corajosamente contra as paixões, luta pelo espírito, pelo coração, para corrigir as suas imperfeições. E alerta sobre as vulgaridades terrestres, que são uma tentação para aqueles que querem viver no mundo. Nós temos que ser o homem do mundo sem viver no mundo. Como assim? Não nos deixarmos envolver pelas tentações, que é a porta mais fácil, né, da ambição. E ele finaliza dizendo, né, o texto, que tudo isso que ele acabou de citar, são sabedorias e virtudes. Que quando ele diz assim, conquistas por teus esforços, alcançando-as, elevar-te acima do que é passageiro e transitório, para só gozares do que é eterno. Quando a gente conseguir entender que nossos bens materiais nós não levamos conosco e que nós só conseguimos levar as nossas riquezas espirituais, vamos viver com gozo, né? Vamos gozar daquilo que Jesus sempre nos falou, né? O reino de Deus, que é o reino eterno. E está dentro de nós. Nós temos que procurar através dessas riquezas. No item 13, é Fenelon,
que vem nos dar a instrução, né? E ele fala para nós que os bens materiais, né, é confiado ao homem por Deus e tem que ser administrador desses bens, no qual ele vai ser cobrado a sua utilização. Então, ficamos ricos, somos ricos, ganhamos na loteria, e o que fizemos com isso? Vai ser cobrado. Aí nós lembramos o quê? Da parábola dos talentos, que ganharam a mesma soma, né? O Senhor deu para cada servo, então um deles triplicou, o outro fez dobrar e o outro enterrou. Aquele que enterrou foi o preguiçoso, foi o avarento, que não quis ter o trabalho de fazer frutificar essas riquezas que ele confiou. Então, quando ele chega, ele pergunta: servo infiel, o que fizeste do bens que eu lhe confiei? Então, não vamos reter, né? Ele continua dizendo para a gente, recursos externos de que não careças. Então, não vamos ficar comprando coisinha porque é bonitinha, só porque é bonitinha, não. Não, nós devemos comprar aquilo apenas que nos é necessário. O que é necessário para nós? O que é necessário? É a gente ter um agasalho, a gente ter um alimento, a gente ter uma casa para morar. Então, nós temos que usar esses bens materiais para isso, porque nós vivemos num mundo material. Mas não podemos nos esquecer do mundo espiritual, que é a nossa riqueza que levamos conosco. Então, a riqueza, quando ela é bem empregada, é o móvel da beneficência, que tanto bem pode causar à humanidade. Isso o Fenelon está dizendo para a gente. Porque essa riqueza ela vai dar oportunidade, né, à criação de trabalho, visto que prevenir a miséria é dever de todos, sobretudo dos mais necessitados. E o trabalho, né, desenvolve a inteligência, exalta a dignidade do homem, enquanto a esmola humilha e degrada. É o caso quando a gente sabe que alguém está precisando, não chegou até nós, ela não chegou até nós para pedir, mas alguém disse, fulana está precisando de uma ajuda. Então, o que é que nós vamos poder ajudar? Né? Se faz um artesanato, a gente compra. Se faz um docinho, a gente compra. Se tem uma condição dela vir fazer uma limpezinha, é uma maneira da gente ajudar sem humilhar. E ela vai ficar feliz, porque ela vai se sentir útil e digna daquele dinheiro que ela está recebendo. Na época de Jesus, Jesus não se referia à palavra nem emprego. Trabalho, sim, porque o trabalho é a lei de Deus, da lei do trabalho. Ele sempre falava da lei do trabalho, que devemos trabalhar, né? Não podemos ser ociosos. Porém, emprego, ele não se referia a essa palavra. Porque na época de Jesus, né, quando ele aqui esteve, no país em que ele vivia, não tinha esse leque de trabalho, de oportunidade de trabalho que nós temos hoje na indústria, né, em comércios e outras gamas de trabalho que a gente hoje tem, várias profissões. Na época de Jesus tínhamos o quê? Né? Somente a cooperativa de pescadores, a agricultura, tinha arte. E todo esse trabalho, todo esse dinheiro que eles conseguiam, era de quem? De César. Então, eles eram muito prejudicados com isso, passavam muitas necessidades. Era o dinheiro do imperador, era o dinheiro do cobrador de impostos, que cobrava duas vezes, que era para o imperador romano e que era para o sustento da sua família. Então, eles passavam por muitas dificuldades. Então, Jesus se referia à esmola, porque era muitos pedintes mesmo, que esmolavam nas ruas. Eram as mulheres que não eram valorizadas, precisavam também de ser ajudadas, como a viúva, as viúvas, né? A gente sabe até a parábola do óbolo da viúva. Então,
a gente sabia que as mulheres também eram muito prejudicadas. Então, todos os idosos, todos eram carentes e precisavam de esmola. Então, Jesus se referia muito à esmola exatamente por isso. Então, assim, nós vimos que nesse estudo tivemos os ensinamentos que temos a riqueza material, que são os bens materiais, que corresponde a Mamon, e temos as espirituais, e que nós temos muitas riquezas espirituais, às vezes muito mais do que próprio material, né? Que nós trazemos de outras encarnações, trazemos nessa encarnação do plano espiritual. A nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas qualidades morais, nossas virtudes. Então, nós temos uma gama, vamos dizer assim, de riquezas espirituais. Mas, o que acontece? Nós acabamos esquecendo dessas riquezas que são os nossos maiores bens, que é a riqueza espiritual, a riqueza do espírito. E acabamos dando importância aos bens materiais. Maior importância aos bens materiais, os apegos das coisas do mundo, que nós não vamos levar conosco, a não ser aquilo que adquirimos e enriquecemos do nosso espírito. E Jesus sempre, nos seus ensinamentos, estava lembrando nas suas parábolas, nos seus exemplos. Jesus sempre nos ensinou e nos ensina até hoje como que devemos fazer para alcançarmos ou enriquecermos os nossos tesouros espirituais. Então, o emprego da riqueza, ela é administrada, né? O emprego da riqueza e a administração desses bens, ela tem que ser bem aplicada. De que maneira? Né? Ao amor ao próximo e difundindo sempre o amor de Deus por todos nós, o amor ao trabalho, que a gente tem que mostrar sempre que ele também tem que trabalhar, ou seja, a gente tem que dar o peixe e dar a vara para que eles possam pescar, ajudando, né? Sempre. Então vamos lá, vamos dar o peixe primeiro e depois vamos dar a vara para que ele possa pescar, auxiliando assim, mostrando para ele que o trabalho é necessário e uma lei divina. E também o amor ao próximo, que se ele foi ajudado, ele pode ajudar e deve ajudar os mais necessitados que ele, né? Então vivamos encarnados, consciente de que a vida material é um instante fugaz, quer dizer, ela passa muito rápido, como Leon Denis nos fala lá no livro Depois da Morte. A vida espiritual, ela é eterna. Então, nós devemos dar aos bens materiais a sua real importância e busquemos no aperfeiçoamento moral o caminho que nos levará a Deus. Então, que nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui passeando, nós estamos aqui para progredir, evoluir, enriquecer cada vez mais o nosso espírito, com a bondade, com o amor, com as nossas virtudes, com as nossas qualidades morais. Aí nós vamos lembrar que no livro da página hoje, né, que foi lida no início, ele diz para a gente que é a lição Vida e Posse, né, que Mateus colocou lá muito bem, né, que Jesus falou, não é a vida mais que o alimento? Ou seja, né, a vida espiritual é maior do que o material, né? Então nós temos que ajudar os nossos irmãos de duas maneiras, dando o pão, que é o alimento do corpo, e dando o pão, que é o alimento da alma, né? Que são esses ensinamentos que a gente tem, podemos aconselhá-los, instruí-los, mostrar para ele as riquezas que eles também têm dentro deles, de cada um deles, né? Ele coloca no final as nossas lutas de cada dia. Aí ele coloca: ama pela glória de amar, serve sem prender-te,
Olha só, ama pela glória, simplesmente por amar. Serve sem prender-te. Ou seja, serve sem esperar ser servido. Lembra-te de que amanhã restituirás a vida e que a vida e o que a vida te emprestou, em nome de Deus. E o que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amelhados em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Mais uma vez, né, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a palavra de vida eterna, ele vem afirmar, né, para nós que o que nós levamos desse mundo é apenas o bem que construímos. O nosso enriquecimento do espírito, a nossa evolução espiritual. E o que é matéria ficará na matéria, no mundo material. É isso que ele vem dizer para a gente. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir, né, com esse estudo, o que nós estamos assim fazendo pelo nosso próximo, nesse momento tão difícil de uma pandemia, que tantas pessoas perderam o emprego, tantos necessitados, precisam do pão, né, que é o alimento material, os bens materiais que a gente tem, que pode dividir com eles, mas não podemos esquecer que o nosso maior bem é o bem espiritual. E é esse bem material, esse bem espiritual, perdão, falei material, esse bem espiritual, essas riquezas que temos o dever de enriquecer cada vez mais, procurar cada vez mais nos aperfeiçoarmos, né? Tirando de nós as nossas imperfeições é difícil, mas nós temos que lutar. Foi o que os espíritos disseram para nós até agora nesses 3 itens. Lutem, tenha força. Leon Denis veio reforçar. Lute pelo espírito, lute para se aperfeiçoar. Lute a cada dia pela sua evolução espiritual, que nós temos o dever, que é isso que Deus quer de nós, e é isso que Jesus nos ensinou sempre, e está aqui com todo o seu exemplo, deixado para nós até hoje, como que nós devemos fazer esse aperfeiçoamento moral, né? Principalmente essa evolução do espírito, dizendo, amai-vos uns aos outros. E ele disse, amai a Deus sobre todas as coisas. Então nós não podemos amar a Deus e a Mamon, porque Deus está acima de tudo e de qualquer coisa. E ele tem que ser amado por todos nós, acima de qualquer bem material. Que Deus nos abençoe. Obrigado por me ouvirem. Tenhamos todos uma excelente noite de descanso, de bênção, de proteção divina. E que nós possamos sempre ter a oportunidade de ajudar o nosso próximo, para que nós possamos seguir na nossa caminhada e os caminhos de Jesus. Paz a todos e uma boa noite. Graças a Deus. Muito obrigado. E assim, meus amados irmãos, chegando ao final de mais um trabalho na nossa casa de Isaac Lima, os seus tarefeiros do bem aqui reunidos, nós te agradecemos por esses momentos e te rogamos, Senhor, nesta noite, por todos os nossos irmãos que foram afetados nessa enchente em Petrópolis, Senhor. Te rogamos pelos que desencarnaram, te rogamos pelos seus familiares, que tu possa ampará-los e socorrê-los, dando-lhes o alento, Senhor, dando-lhe a certeza de que não estão sozinhos, que tu estás ao lado de cada um, tanto os que desencarnaram como os que ficaram aqui com a sua dor, Senhor. Ampara cada irmão, cada irmã,
cada criancinha, Mestre amado, que sejam socorridos e amparados pela espiritualidade amiga, pelos nossos socorristas espirituais. Abençoe igualmente aqueles que estão à frente do trabalho, Senhor, aqui na terra, resgatando essas vítimas, os nossos anônimos, os nossos bombeiros. Que Tu possas, Senhor, ampará-los, fortalecendo-os nessa tarefa tão árdua, Senhor. Abençoa todos nós, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos entes queridos, nossos amigos. E que assim, Mestre amado, sobre a Tua proteção, a proteção de Deus, nosso Pai, e a companhia dos nossos mentores espirituais, que possamos, agradecidos, Senhor, darmos por encerrada a nossa reunião desta noite. Mas pedimos aos nossos irmãos que continuem em vibrações amorosas, vibrando por todos os necessitados do corpo e necessitados da alma. Que a Tua doce paz envolva a todos nós. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.